Olá, amigos e amigas do canal 40 Mais. Que bom poder estar aqui em mais um vídeo com vocês. E hoje o tema do nosso vídeo é: perdoar é esquecer? O perdão é algo tão divino, mas também tão difícil para nós seres humanos. Perdoar não é esquecer. Perdoar é o processo da gente lembrar do que aconteceu, sem sentir tanto ódio, sem sentir tanta dor, sem a necessidade da vingança. É se libertar emocionalmente, é tirar das nossas costas um peso que há muito estava ali, fazendo a gente sofrer, fazendo a gente não conseguir planejar nossa vida direito, porque a gente está amarrado a algo que já passou. Esquecer é impossível para a memória humana, enquanto perdoar é uma escolha. É um processo consciente que é possível de ser feito. Perdoar é decidir não deixar que o passado atrapalhe o seu futuro. Imagine que você passou em uma rua e nessa rua havia um buraco. Você cai nesse buraco. Passa-se alguns dias e novamente você passa nessa rua e cai no mesmo buraco. Passa-se algumas semanas, você passando na mesma rua e cai no mesmo buraco. Como é que você vai não lembrar que existe aquele buraco? Você precisa lembrar que aquele buraco existe para a sua sobrevivência. Mas lembrar do buraco não pode atrapalhar sua caminhada. Lembrar que esse buraco existe não pode fazer você ficar paralisado diante das situações da vida. Quando você libera esse perdão para alguém, não é porque essa pessoa mereça, não é porque ela não tenha feito mal. Você libera não pela outra pessoa, mas sim por você, para que você possa caminhar sua vida bem, sem peso, sem tanta mágoa destrutiva no seu coração. Você vai lembrar sim, não é? A ferida cicatriza, mas a cicatriz permanece nas suas emoções. Você vai lembrar do que aconteceu, mas sem tanta dor. Decida que você quer ficar em paz, independente do que a outra pessoa te fez. Você quer ficar em paz. E para ficar em paz, você precisa se libertar dessas amarras, dessas dores do passado. Perdoar não significa aceitar o erro do outro, manter esse outro na sua vida. Em algumas situações, algumas relações precisam ser sim cortadas. Então, algumas pessoas realmente vão precisar sair da sua vida. E se esse for o caso, siga em frente sem olhar para trás. Mas não carregue essa pessoa emocionalmente dentro do seu coração, remoendo e lembrando tudo que ela já te fez de ruim. Se é para essa pessoa sair da sua vida, que ela saia de uma vez e sem que você fique remoendo. Perdoar é um processo que leva tempo. Cada dor tem o seu tempo de cicatrização. Então não fique querendo, se cobrando, perdoar algo que ainda está doendo demais, né? É preciso que você sinta a dor para que depois você se cure dela. Um ponto muito importante é: não se cobre demasiadamente. Não se culpe por não conseguir perdoar alguém. Principalmente se você ainda está dentro do processo que te causa dor. Muitas vezes é preciso a gente esperar esse ciclo se fechar, as coisas mudarem, a gente conseguir se afastar um pouco dessa pessoa, para depois a gente conseguir perdoá-la. Não tem como você perdoar totalmente alguém quando você está dentro do processo que te magoa. Às vezes é necessário um certo afastamento, às vezes é necessário um tempo para que você consiga perdoar alguém. Então, não se culpe, não se martirize se você ainda não consegue perdoar alguém. Muitas dores levam um certo tempo para serem curadas. Outra questão que é importante a gente refletir
é que nós também causamos mágoas nas pessoas. Então, da mesma forma que alguém já te magoou, muito provavelmente você também já magoou alguém. Então, às vezes, o ofendido de hoje pode ter sido o ofensor, né, de algum tempo atrás. E aí é aquela história, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha sempre vai lembrar. Então é importante a gente entender isso, que nós somos seres humanos, que se alguém errou comigo, mas possivelmente eu também já errei com várias pessoas. E como diria na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como eu perdoo a das pessoas que me ofenderam. Então é importante a gente entender e olhar para o nosso semelhante como alguém tão falho quanto nós. Aí, essa dificuldade em perdoar o outro também se volta contra a gente, porque a gente nem consegue perdoar o outro e nem consegue perdoar a si mesmo. O auto-perdão, que já é assunto para o próximo vídeo. Então, muitas vezes as pessoas elas não assumem essa mágoa, elas não reconhecem a mágoa, elas não assumem para outras pessoas essa mágoa, porém essa mágoa está dentro dela, ela vive com ela, essa mágoa atrapalha o dia a dia dela. Muitas vezes essa mágoa é de alguém que a gente ama. Por exemplo, às vezes a mágoa é do pai, às vezes a mágoa é da mãe, às vezes a mágoa é de um companheiro, não é? Uma companheira que divide a vida com a gente. Enquanto a gente não reconhecer que precisa liberar esse perdão, enquanto a gente não reconhecer que existe algo, né, que faz a gente culpar o outro, que faz a gente não perdoar esse outro, a gente vai se arrastando e vai levando esse problema para a vida toda. Perdoar é uma libertação. Quem perdoa sai de uma prisão, mas não uma prisão física, e sim uma prisão emocional. O perdão, ele não apaga o passado. O que aconteceu, a gente não pode mais mudar. Porém, ele tem a possibilidade de modificar o seu futuro, fazendo com que você caminhe mais leve, sem tanto peso, sem tanta mágoa. Muitas vezes, quando você tem raiva, tem ódio de alguém, alguma mágoa imperdoável, aquela pessoa fica constantemente na sua memória, nos seus sentimentos, no seu dia a dia. E sua vida poderia ser bem melhor se você conseguisse parar, não é? Parar de carregá-la com você. Então não é um processo fácil, não é um processo simples, mas é um processo possível para aqueles que buscam, se esforçam e se conectam, né, com o seu eu, se conectam com a sua verdade, se conectam com a sua história de vida. Em muitas situações a gente precisa de ajuda, porque sozinho é mais difícil. Então, quando você perceber que você está passando por um processo de mágoa muito profundo e esse processo de mágoa ele está atrapalhando sua vida e que sozinho você já tentou, mas você ainda não consegue resolvê-lo, talvez seja a hora de você procurar ajuda psicológica, uma terapia. Existem questões que quando a gente não consegue sozinho, a gente pode pedir ajuda. E essa ajuda é através de um profissional. E aí, nosso vídeo de hoje vai encerrando por aqui. Você gostou do assunto de hoje? Você aí, tem muitas pessoas que você precisa perdoar. Você conhece alguém que tem muita dificuldade para perdoar? Manda esse vídeo para ele. Manda esse vídeo para ela. Deixa aí o meu like, porque eu mereço. Eu preciso de estímulo para continuar vindo aqui, né? E um beijo. Até o próximo vídeo.